Imagine, por um instante, que tudo aquilo que você considera normal, o barulho das cidades, o trânsito, a correria, a pressão constante, a sensação de estar sempre atrasado, não seja apenas o jeito moderno de viver, mas um sistema cuidadosamente construído para drená-lo por dentro. Não algo externo, longe de você, mas algo que age no silêncio, moldando pensamentos, destruindo hábitos, enfraquecendo a espiritualidade e arrastando pessoas para um estilo de vida que parece inevitável. Agora imagine que existe um caminho imediato, e totalmente possível, para quebrar esse ciclo antes que ele destrua sua paz, sua saúde e sua relação com Deus. E que esse caminho não começa mudando o mundo inteiro à sua volta, mas mudando a forma como você percebe o lugar onde está. Nos primeiros instantes deste vídeo, você vai entender algo que a maioria das pessoas só percebe tarde demais. As grandes cidades nunca foram projetadas para sustentar uma vida espiritual, emocional e física equilibrada. Elas foram projetadas para consumo, velocidade e estímulo constante. E o resultado disso é que elas se tornaram, como diz Ellen White no capítulo 8 de Eventos Finais, verdadeiros viveiros de vícios. Ambientes onde o mal floresce com facilidade, onde a distração domina, onde o senso de urgência substitui o senso de propósito, e onde a alma humana lentamente vai sendo corroída sem perceber. Mas hoje você vai ver como sair disso, não apenas fisicamente, mas mentalmente, mesmo que você ainda não possa deixar a cidade onde vive. Ellen White descreve as cidades como centros de corrupção crescente, lugares onde o pecado não apenas existe, mas se multiplica. E quando você olha para os noticiários, percebe que essa visão, escrita há mais de um século, é assustadoramente atual. Violência aumentando. Dependência de substâncias crescendo. Jovens perdidos. Famílias destruídas. Pessoas vivendo em meio ao barulho, mas completamente sozinhas. Edifícios cada vez maiores, à prova de catástrofes, como ela descreve, mas que, diante da fragilidade moral e espiritual da humanidade, desmoronam internamente muito antes de qualquer desastre externo. E este é um dos pontos mais reveladores. A destruição das cidades não começa com um terremoto, um incêndio, uma crise climática ou política. Ela começa na alma das pessoas que vivem dentro delas. Quando Ellen White escreveu que as cidades seriam atingidas por juízos, muitos imaginaram catástrofes físicas. Mas antes de qualquer tragédia visível, existe uma tragédia silenciosa acontecendo diariamente, a perda da sensibilidade espiritual. As pessoas moram tão perto umas das outras, mas vivem emocionalmente tão distantes que já não percebem o que está acontecendo dentro de si. É comum olhar pela janela e ver multidões, carros, luzes, prédios gigantes, e mesmo assim sentir um vazio sufocante. E é exatamente aí que entram as tentações, não as mais óbvias, mas aquelas que se disfarçam de normalidade. A tentação de acreditar que essa vida corrida é o único caminho. A tentação de achar que estar ocupado o tempo todo é sinal de importância. A tentação de ignorar o próprio cansaço. A tentação de se acostumar com o pecado ao redor. A tentação de deixar de lado a vida espiritual porque não dá tempo. Essas são as tentações que mais destroem. E são justamente as mais fáceis de vencer quando você aprende a enxergá-las pelo que realmente são, mecanismos urbanos criados para dominar sua atenção. Quando olhamos para as 10 maiores cidades do mundo, Tóquio, Nova York, São Paulo, Cidade do México, Xangai, Mumbai, Cairo, Pequim, Dhaka e Osaka, percebemos um padrão impressionante. Quanto maior a cidade, maior a sensação de sobrecarga mental, maior o índice de ansiedade, maior a taxa de dependência digital, maior o nível de estresse, menor a qualidade das relações humanas. As cidades são tão grandes fisicamente quanto são emocionalmente esmagadoras. E é por isso que, quando Ellen White menciona Nova York como exemplo de depravação, ela não fala apenas daquela cidade em si, mas do modelo que ela representa. Megacentros urbanos que inflam o ego humano, o orgulho, a competição, a vaidade, o materialismo, a pressa, a violência e a indiferença. Mas existe um segredo aqui, algo que poucas pessoas percebem e que muda completamente a forma como você vê o tema da fuga das cidades. Sair das cidades não é apenas uma mudança geográfica. É uma mudança espiritual de estado. É uma reconexão com aquilo que a vida urbana tenta apagar, a capacidade de ouvir a própria alma e a voz de Deus. Só que, antes de sair fisicamente, você precisa aprender a sair internamente. E isso é algo que você pode começar agora mesmo.
Uma das maiores tentações das cidades é a sensação de que você precisa acompanhar o ritmo delas para sobreviver. E quando você entra nesse ritmo, tudo se torna automático. Você acorda, trabalha, corre, resolve problemas, tenta descansar, se frustra, tenta se distrair, se esgota e repete. Mas vencer essa tentação começa com um ato simples: desacelerar intencionalmente. Quando você decide criar pausas reais no seu dia, pausas para respirar, para observar, para refletir, para se conectar com Deus, você está, literalmente, quebrando o sistema que tenta moldar você. Outra tentação da vida urbana é a comparação constante. As vitrines, as propagandas, os influencers, os prédios imensos, os símbolos de status por toda parte criam a sensação de que você nunca é suficiente. Mas a vitória sobre essa tentação começa quando você muda o foco de fora para dentro. Quando você passa a medir sua vida não pelo que os outros possuem ou exibem, mas pelo que você está se tornando espiritualmente, emocionalmente e moralmente. E existe ainda a tentação mais perigosa: a anestesia emocional. As cidades deixam as pessoas insensíveis. Sirenes tocam e ninguém se espanta. Gritos são ignorados. Tragédias viram números. Mas vencer essa tentação começa quando você decide recuperar sua sensibilidade, sentir novamente, se importar novamente, olhar para as pessoas como Deus olha, perceber o sofrimento ao redor e não passar por ele como se fosse apenas parte da paisagem urbana. Ellen White jamais escreveu sobre as cidades para criar medo. Ela escreveu para gerar lucidez. Para alertar que, quanto mais a iniquidade cresce, mais urgente se torna preservar a mente, o lar e a fé. A saída física das cidades é importante, e muitos serão chamados a isso. Mas a saída emocional e espiritual precisa começar agora. Porque, enquanto muitos esperam por uma mudança geográfica, Deus está esperando por uma mudança de postura. E aqui está a verdade mais libertadora deste início de jornada. Você pode viver dentro de uma grande cidade sem ser moldado por ela. Você pode estar no meio do barulho e ainda assim construir silêncio interno. Pode estar cercado por estímulos e ainda assim manter um coração sensível. Pode ser bombardeado por tentações e ainda assim vencê-las diariamente, porque a vitória não depende do ambiente, mas da decisão constante de direcionar a vida para Deus e não para o ritmo caótico ao redor. Quando você entende isso, tudo começa a mudar, não devagar, mas imediatamente. Você começa a perceber que a verdadeira batalha não é contra prédios, ruas, buzinas ou multidões, mas contra as forças silenciosas que moldam seu comportamento dentro das cidades. Tudo ganha outra dimensão. E aqui está um ponto essencial que Ellen White enfatiza com força em comum: as cidades intensificam aquilo que já existe no coração humano. Se há tendência para distração, ela aumenta. Se há tendência para ansiedade, ela cresce. Se existe um ponto fraco, ele é exposto. Não porque as cidades sejam maldições em si mesmas, mas porque elas amplificam tudo, tanto o que é bom quanto o que é destrutivo. E é por isso que a tentação, dentro delas, nunca chega sozinha. Ela vem embrulhada em estímulos, pressões e oportunidades que parecem inocentes, mas corroem lentamente a vida espiritual. Ellen White dizia que as cidades são armadilhas para as almas, e quando você observa a dinâmica dos nossos dias, entende exatamente o porquê. A todo instante, algo chama sua atenção: notificações, telas, propagandas, compromissos, urgências artificiais, expectativas de produtividade. O problema não é apenas a quantidade de estímulos, mas o fato de que eles nunca param. Você está sempre sendo solicitado, sempre sendo levado a pensar rápido demais, sempre sendo exposto a algo novo antes de terminar de refletir sobre o que acabou de ver. Esse ritmo cria uma mente fragmentada, dispersa, incapaz de se aprofundar, e onde não existe profundidade, a espiritualidade se enfraquece. Mas Deus nunca deixa seus filhos sem ferramentas. Você não precisa fugir da cidade hoje para começar a vencer as tentações que ela alimenta. E aqui entra um dos princípios mais poderosos de todos: a disciplina da atenção. A cidade tenta sequestrar sua atenção para o caos. Deus chama sua atenção para o que realmente importa. Guardar a atenção é guardar a alma. Uma das maneiras mais eficazes de vencer a tentação é cuidar do que entra na mente antes de tudo. Isso significa escolher o que você consome, o que assiste, o que lê, com quem anda, o que permite que molde seus pensamentos. Não é exagero dizer que muitos cristãos não caem porque são fracos, mas porque se alimentam daquilo que enfraquece. Há uma tentação que domina as grandes cidades: a sensação de independência.
A ideia de que você pode resolver tudo sozinho, de que não precisa de orientação divina porque já tem respostas suficientes, ferramentas suficientes, tecnologia suficiente. Esse é um dos enganos mais sofisticados do nosso tempo. E a única maneira de vencê-lo é cultivando uma vida de dependência consciente de Deus. Não aquela dependência automática, mas uma dependência voluntária, intencional. Quando você ora antes de agir, quando pede discernimento antes de decidir, quando busca sabedoria antes de falar, você destrói uma das fortalezas mais profundas que a vida urbana constrói no coração humano. Ellen White descreve que juízos cairão sobre as cidades não apenas por causa do tamanho ou da densidade populacional, mas por causa da iniquidade que se enraiza nelas. Isso não é uma previsão distante, é algo que já está diante de nós. Basta olhar para as 10 maiores cidades do planeta e observar o que acontece diariamente. Corrupção normalizada, violências crescentes, quebrantamento moral, destruição da família, banalização da vida. Não é por acaso que as cidades são ambientes onde as pessoas mais facilmente se sentem solitárias, mesmo rodeadas por milhões. Porque o excesso de estímulos não aproxima pessoas, ele separa. Ele cria muros invisíveis, ele isola corações, ele distancia almas. Mas existe algo ainda mais importante, a tentação da normalização do mal. Quando o pecado se torna rotina, a consciência se torna cega. A cidade é eficaz nisso. O que choca deixa de chocar. O que antes incomodava passa a ser ignorado. O que era errado se torna aceitável. E quando isso acontece, a pessoa deixa de perceber que está perdendo sua sensibilidade espiritual. A vitória sobre essa tentação começa quando você decide manter o coração atento, vigilante, desperto. E isso se faz por meio da palavra, da oração, da reflexão e, principalmente, por meio da coragem de nadar contra a corrente quando a corrente arrasta todos na direção oposta. Um detalhe impressionante das advertências de Ellen White é que ela não descreve apenas o perigo das cidades, mas também o papel que os cristãos deveriam desempenhar dentro delas enquanto ainda permanecem nelas. Ela fala de luz, de influência, de presença transformadora. De pessoas que, mesmo rodeadas por trevas, carregam algo diferente, uma paz que não depende do ambiente, uma esperança que não desmorona diante das pressões, uma força moral que não se dobra diante da cultura. E é aqui que muitos se confundem. Sair das cidades não significa abandonar o mundo, mas entender que existe um chamado para manter a identidade espiritual intacta onde quer que você esteja. A tentação mais forte da vida urbana é perder-se de si mesmo. E quando isso acontece, você se torna vulnerável a todo tipo de influência. Por isso, a vitória começa quando você recupera o domínio do seu interior. Quando decide o ritmo da sua própria vida, em vez de deixar o ritmo da cidade decidir por você. Quando cria espaços no dia para respirar com consciência, para escutar a própria alma, para refletir sobre suas escolhas, para se alinhar com Deus. Esses momentos não são luxo, são sobrevivência espiritual. E a Bíblia sempre mostra que Deus chama seus filhos para ambientes onde possam crescer, ouvir, discernir, desenvolver caráter. Foi assim com Abraão, com Moisés, com Elias, com João Batista. Todos foram tirados de ambientes densos para recuperar clareza espiritual. E isso revela uma verdade profunda. O ambiente afeta, molda, transforma, mas não determina. Mesmo nas cidades mais hostis, um coração conectado a Deus permanece forte. Outro ponto essencial é a tentação do imediatismo. As cidades ensinam que tudo precisa ser rápido, imediato, instantâneo. Mas Deus trabalha em processos. Ele fortalece, molda, amadurece. A vitória espiritual é construída diariamente, em pequenas decisões que se somam. Quando você troca 5 minutos de rolagem infinita por 5 minutos de oração, está vencendo. Quando escolhe silêncio ao invés de ruído, está vencendo. Quando decide falar menos e ouvir mais, está vencendo. Quando escolhe princípios ao invés de impulsos, está vencendo. A cidade enfraquece quem age no automático, mas fortalece quem age com propósito. Ellen White fala também sobre a importância de preparar o coração e a mente para o momento em que muitos deverão deixar as cidades. E isso não deve ser feito por medo, mas por sabedoria. Quem aprende hoje a depender menos da vida urbana, se torna livre amanhã. Quem aprende a simplificar o estilo de vida, se torna preparado para qualquer cenário. Quem aprende a disciplinar a mente, já não é dominado pela cidade. A saída começa por dentro. E há outro detalhe extraordinário. Cada vez que você vence uma tentação que a cidade cria, você se torna mais forte do que ela. Você se torna alguém que vive dentro da cidade, mas não pertence à estrutura dela.
Alguém que não precisa dos estímulos, das luzes, dos excessos, das pressões para se sentir vivo. Alguém que encontra a própria paz na presença de Deus e não no ritmo frenético ao redor. Esse é o tipo de pessoa que muda ambientes, que ilumina becos escuros com atitudes, que inspira outros a buscarem propósito, que transmite calma no meio do caos, que carrega discernimento onde todos estão confusos, que não se perde, não se vende, não se corrompe, não se dobra. E esse é o tipo de pessoa que Deus está chamando você para ser. Quando uma pessoa finalmente entende que o maior perigo das cidades não é a distância do campo, mas a distância de si mesma e de Deus, algo profundamente transformador começa a nascer. É como se, pela primeira vez, os olhos se abrissem para uma verdade que sempre esteve ali. Não fomos criados para viver em um ritmo que destrói a alma, nem para nos acostumarmos com ambientes que moldam a mente para longe do que é puro, nobre e eterno. E é aqui que a mensagem de Ellen White ganha um poder extraordinário, porque ela não apenas descreve as cidades como viveiros de vícios, mas também revela como Deus prepara, protege e orienta os seus em meio ao caos. Ela fala de juízos que sobreviriam às cidades, não como ameaças para amedrontar, mas como alertas para acordar um povo que está adormecido espiritualmente. E quando você olha para o que está acontecendo hoje, nos grandes centros, nos edifícios que prometem ser a prova de catástrofes, nas estruturas que parecem invencíveis, percebe que a fragilidade humana sempre foi o verdadeiro ponto de ruptura. O colapso não começa no concreto, mas no caráter. Não começa nos prédios, mas nos princípios. Não começa nas ruas, mas nas escolhas. E enquanto muitos tentam construir segurança com paredes, tecnologia, dinheiro, influência ou status, Deus continua chamando para um tipo totalmente diferente de segurança. Aquela que nasce da obediência, da sensibilidade espiritual, da vigilância interior e da entrega diária. Essa segurança nunca desmorona, nunca racha, nunca cai. Porque não depende da cidade, depende do Criador. Mas talvez o ponto mais forte dessa mensagem esteja no que ela implica sobre o futuro. Sim, haverá um momento em que muitos precisarão deixar as cidades fisicamente. Mas a preparação verdadeira começa agora, dentro do coração de cada um. Sair das cidades não é apenas mudar de endereço, é mudar de mentalidade. É romper com o vício de viver no automático. É abandonar a pressa como estilo de vida. É recusar a normalização do pecado. É desmontar a engenharia invisível que transforma pessoas em seres cansados, distraídos, hiperestimulados e espiritualmente adormecidos. E você pode começar hoje. Mesmo que ainda viva em um grande centro. Mesmo que as ruas barulhentas estejam logo abaixo da sua janela. Mesmo que o trânsito, as luzes e a correria façam parte da sua rotina. Porque a verdadeira saída começa quando você aprende a construir um lugar de Deus dentro de si. Um espaço de clareza, de discernimento, de paz e de propósito que nada do lado de fora consegue destruir. Há uma tentação que domina a vida moderna, a tentação de adiar decisões espirituais. Quando eu tiver mais tempo, quando as coisas melhorarem, quando eu estiver menos cansado, mas adiar é uma das maiores vitórias do inimigo. Ellen White deixa claro que espiritualidade adiada é espiritualidade perdida. Quem espera condições perfeitas nunca muda. Quem espera a cidade ficar menos caótica nunca desperta. Quem espera o perigo se tornar visível já está vulnerável. Por isso, a decisão precisa ser hoje. Neste exato momento. De construir uma vida que não dependa do caos ao redor para encontrar sentido. E como fazer isso de forma prática? Você faz isso quando escolhe, todos os dias, priorizar o que alimenta sua alma antes do que estimula sua ansiedade. Quando decide começar o dia com a voz de Deus e não com a chuva de notificações. Quando se compromete com momentos de silêncio que quebram o ciclo de urgência artificial. Quando seleciona com seriedade aquilo que permite entrar no seu coração através de telas, conversas e ambientes. Quando se afasta conscientemente de círculos que diminuem sua sensibilidade espiritual. Quando escolhe pessoas que fortalecem sua fé, e não que a corroem. Quando estabelece limites claros para não ser engolido pela cultura da pressa. Quando permite que Deus organize sua rotina antes que a rotina destrua sua espiritualidade. E a cada pequena decisão, algo precioso acontece. Você vai deixando de ser moldado pela cidade e começa a ser moldado pelo Espírito. Isso não acontece com explosões emocionais, mas com constância. É como luz que vai crescendo, como raízes que se aprofundam, como força que se consolida.
A cidade tenta gerar urgência artificial. Deus trabalha gerando maturidade real. E então surge um novo tipo de pessoa, a pessoa que Deus usa. Alguém que vive em meio à confusão, mas não se confunde. Em meio ao barulho, mas mantém o discernimento. Em meio à multidão, mas não perde a identidade. Em meio às tentações, mas aprende a vencê-las uma a uma. Porque agora sabe reconhecer cada mecanismo, sabe quando algo está tentando sequestrar sua paz, sabe quando a tentação vem disfarçada de oportunidade, sabe quando a pressão tenta desviá-lo do propósito, sabe quando a cidade começa a ditar o ritmo do coração. Esse é o tipo de pessoa que, quando Deus disser, é hora de sair, não hesita. Está pronto. A mente está estável. As prioridades estão alinhadas. O coração está desperto. Os sentidos espirituais estão afiados. A vida está simples o suficiente para se mover sem medo. E quando esse momento chegar, seja amanhã, seja daqui a anos, essa pessoa não fugirá por pânico, mas se moverá por direção divina. E aqui está o clímax desta mensagem. Deus não está apenas alertando, Ele está preparando. Ele não está apenas dizendo cuidado com as cidades, Ele está dizendo eu quero moldar você em alguém capaz de viver acima delas. Ele não está apenas chamando para fora, Ele está chamando para dentro da presença, da sensibilidade, da vigilância, da dependência, da sabedoria, da firmeza. Ele quer formar dentro de você o caráter que não se dobra, o discernimento que não se confunde, a paz que não se perde e a coragem que não se esgota. E se há algo que você deve guardar desta mensagem inteira, é isso. O mundo está correndo rápido demais, mas Deus trabalha na contramão. As cidades correm, mas Deus chama para desacelerar. As cidades ensurdecem, mas Deus chama para ouvir. As cidades distraem, mas Deus chama para focar. As cidades saturam, mas Deus chama para respirar. As cidades desumanizam, mas Deus chama para sentir. As cidades anestesiam, mas Deus chama para despertar. O que quer que aconteça daqui para frente, nos governos, nos mercados, nas ruas, nas estruturas, nos acontecimentos proféticos, quem aprende hoje a viver acima da pressão das cidades estará preparado para o futuro que vem. E preparado não apenas para sobreviver, mas para cumprir missão. Porque Deus não chama seus filhos para fugir com medo. Ele chama para permanecer firme, discernir o tempo, viver com propósito, vencer tentações, influenciar vidas e se mover quando Ele disser, agora é a hora. Esse chamado é pessoal, é urgente, é profundo e está diante de você neste momento. Se essa mensagem tocou você, compartilhe-a, deixe que ela alcance outras pessoas presas no ritmo que destrói a alma. E permita que Deus desperte cada vez mais corações para essa verdade tão necessária.